Olá! Agora vamos à segunda parte do sexto capítulo dessa leitura compartilhada. Hoje, encerramos aqui a leitura desse livro. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, tá tudo salvo no nosso canal do Telegram ou aqui no canal do YouTube também, tá? Então vamos lá. Nesse sexto capítulo, ele vem falar muito sobre a importância desse cérebro social, né, do outro, do se relacionar com o outro. E no final, ele traz as duas últimas estratégias que a gente pode estar adotando com as nossas crianças para que a gente consiga, né, fortalecer, desenvolver isso da melhor forma. Então, a primeira estratégia, gente, é aumentar, que seria a estratégia número 11 já, tá? Seria aumentar o fator de diversão familiar. Então, olha só, quem diria, né? Mas a diversão, o brincar, o ser menos crítico, o ser mais lúdico, o se divertir, gente, é um dos fatores mais importantes aí para a gente conseguir desenvolver esse cérebro social e essas relações dentro, né, aí da cabecinha das nossas crianças. Então, vamos lá. Você nunca, ele começa já com uma pergunta. Você nunca se sente como se estivesse passando a maior parte do tempo disciplinando os filhos ou levando-os de uma atividade a outra, sem tempo suficiente para ficar ao lado deles? Se você alguma vez já pensou isso, você não está sozinho. Né? A maior parte do tempo, e a maioria de nós, a gente tem essa sensação, né, de que às vezes são tantas obrigações, são tantas demandas, são tantas coisas para dar conta, que a gente não se envolve, não se conecta com a nossa criança. Às vezes não dá tempo, né, de fazer isso. Então, fisicamente, né, conectados com as nossas crianças, a gente só vai conseguir fazer isso naqueles momentos assim, que às vezes são os momentos mais esporádicos do nosso dia a dia. E ele vem justamente nessa estratégia número 11 falar da importância desses momentos. Então ele sugere, vamos fazer, né, vamos transformar a nossa criação, na criação dos nossos filhos, numa criação mais divertida. Então, é a partir dessa brincadeira, é a partir desse relacionamento, é a partir desse estímulo, né, que a criança ela vai desenvolvendo dentro dela, né, mecanismos e inclusive desenvolvendo, como é que eu posso dizer, crenças, né, de que forma ela quer manter e construir relações lá na frente. Então, se ela tem com os seus pais, com os seus amigos, com as pessoas próximas, uma relação gostosa, leve, espontânea, divertida, é isso que ela vai buscar, né, lá fora, é isso que ela vai procurar, é isso que ela vai, né, alcançar quando ela começar a construir essas relações na vida adulta. Então, mas ele diz o seguinte, é claro que, né, as crianças elas precisam de limites, né, precisam ser responsabilizadas pelos seus comportamentos, tudo aquilo que a gente escuta tanto falar quando a gente está, né, dentro de uma orientação de pais, por exemplo. Mas a gente não pode se esquecer da diversão. Jogue jogos, conte piadas, seja bobo, demonstre interesse pelo que eles gostam. Senta no chão, né? Algum dia, numa situação mais desafiadora, tenta levar essa situação de uma forma mais leve. Toda essa forma mais lúdica, mais leve, mais gostosa de viver nessa relação vai fazer com que a criança valorize ainda mais os relacionamentos e deseje isso, busque isso nos seus relacionamentos futuros. Então a gente está construindo desde agora, né, relações futuras mais maduras, mais saudáveis. Olha só, né, o quanto é importante essa experiência. Então, um dos elementos químicos no cérebro que é responsável por esses momentos agradáveis é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, né, que vai permitir a comunicação entre as células cerebrais. Então, a dopamina, por exemplo, a gente encontra muito quando a gente vai mantendo hábitos e vícios. Então, por exemplo, às vezes beber é um vício que a gente mantém porque ele traz essa sensação prazerosa, que é causada por conta da dopamina. Mas a gente também pode manter, né,
a dopamina e produzir a dopamina em situações saudáveis, em situações positivas. Não precisa ser só em coisas negativas, em vícios, por exemplo. Então, a gente pode, né, produzir esse elemento químico através da recompensa nas brincadeiras, na alegria, na diversão, né? Então, por que não promover isso? Que tudo isso é tão gostoso, não só para as crianças como também para a gente. Então, ele sugere que a gente faça isso. Hoje, à noite, né, após ali todas aquelas obrigações, aquele protocolo, aquela rotina das crianças, por que não pegar um lençol, pegar uma coxa, botar na sala, fica todo mundo lá embaixo, leva uma lanterna, vão brincar, vão rir, vão ler um livro juntos, vão contar histórias, né, vão tornar esse dia a dia mais leve, né? Agora, no momento que a gente está vivendo, por exemplo, na quarentena, por que não? Né? Já que tem tanta coisa ruim acontecendo, por que não trazer também algo positivo, né, nessa experiência? Até porque é isso que as nossas crianças estão aprendendo, né? É com essa forma de mostrar, essa forma de se relacionar, nossa com eles, com o mundo lá fora, com o outro, que eles estão absorvendo essas informações. Então, por que não tornar isso mais prazeroso? Uma outra coisa que ele traz, que é uma sugestão até de brincadeira, que eu acho bem legal, eu sempre faço essa brincadeira no carro, né? Porque ela não precisa de nenhum material, não precisa de nada. Então, às vezes em viagens, no final de semana, quando a gente ia, né? E quando a gente ia, né, gente, para fazenda, né? Para, enfim, para lugares mais distantes, para uma praia, e tá todo mundo ali no carro, a gente pode sugerir de fazer um jogo de improvisação, né? Eu normalmente chamo aqui do continuando a história, é assim que a gente chama. Então a gente começa uma frase: eu era uma princesa que morava num castelo no meio da floresta. E passo a bola para o outro. E aí o outro vai continuando. Eu era uma princesa que morava num castelo no meio da floresta e eu tinha medo de altura. Aí passa para o outro. Então é uma brincadeira, é um improviso, mas eu estou ali estimulando tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Eu estou estimulando a memória, eu estou estimulando ali esse pensamento lá na frente, né, do imaginar o que é que pode acontecer depois. Eu estou estimulando o improviso, né, essa facilidade, esse jogo de cintura da gente conseguir, né, sair de situações novas. Então é um jogo que eu sempre indico e eu acho bem legal e que a gente pode estar fazendo em casa, não precisa de nada, tá? E isso também, gente, se aplica aos irmãos. Vamos pensar, o momento que a gente está vivendo hoje, muito desafiador também, né? As crianças, né, hoje praticamente só quem tem irmão ali está tendo esse contato, né, com crianças ou com adolescentes e tudo mais. O resto são os adultos da casa, normalmente. Então, quando a gente consegue promover esse ambiente mais gostoso, mais leve, mais espontâneo em uma casa onde tem irmãos, a probabilidade desses irmãos se divertirem mais é muito maior. E aí a gente tem que pensar assim, é natural que os irmãos briguem, é natural, a gente não precisa esperar nada diferente disso. Mas se eu consigo, se a gente pudesse fazer uma conta matemática, e eu conseguir ter dentro da minha casa momentos de diversão, né, maiores do que os momentos de conflito, tá ótimo. É isso que a gente vai levando e é isso que lá na frente a nossa vai transformar a relação desses irmãos em algo muito positivo. Agora, se os momentos de diversão e os de conflito estiverem muito iguais, aí já é um sinal de alerta. Peraí, a gente precisa promover mais interação, mais ludicidade, mais alegria, mais encontros positivos entre os irmãos, tá? Ou se os conflitos estiverem maiores do que os momentos de diversão, aí é um sinal de alerta, porque aí muito provavelmente a relação desses irmãos ela está precisando de uma atenção especial. Então, a ludicidade, né, o brincar, o se divertir, é isso e vai promover, né, esse desenvolvimento cerebral social de uma forma muito, muito positiva. A estratégia número 12, que é a última do livro, é o conectar por meio do conflito. Então, como é que eu posso gerenciar os conflitos de uma forma saudável?
É difícil, né, gente? Mas ele, enfim, a ideia desse livro é justamente essa, né? Trazer várias possibilidades para no meio de uma situação desafiadora, ao invés de a gente criticar e punir, né, que é o que normalmente a gente fazia, a gente encontrar uma forma diferente, né, de envolver essa criança, se conectar com essa criança e ensinar algo a ela. Então aqui não é diferente, a ideia é justamente essa, é pegar dessas situações desafiadoras que a nossa criança também está vivendo e ensinar para ela algo positivo. Então ele dá 3 ideias. Uma, né, é o ver através dos olhos do outro. Então, ajudar as crianças a reconhecer outros pontos de vista. Então, vamos imaginar, né? Você está trabalhando na sua mesa, a sua filhinha de 7 anos se aproxima, está irritada e diz assim, que o irmão mais novo, Mark, acabou de chamá-la de burra. E você pergunta, por que ele fez isso? E a sua filha é enérgica, ao dizer que não tem motivo, ele simplesmente disse, né? E ela veio, ela te atrapalhou, ela está irritada, e enfim. E aí, muito provavelmente, né, um comportamento que seria natural, às vezes, era a gente chegar lá e já perguntar, e o que foi que você fez pro Mark, filho, então, para ele ter feito isso, né? Ah, eu tenho certeza que se ele te chamou assim foi porque alguma coisa você fez. Então a gente já tem uma tendência natural a culpar. Olha só que maldade que a gente faz. Mas qual que é a proposta do livro? É a gente pegar e ela veio com essa queixa. Vamos tentar enxergar além, né, da queixa e ensinar o nosso filho a fazer o mesmo. Então a gente tenta ali manter a calma no primeiro momento, né? E conduzir essa conversa de uma forma um pouquinho diferente. Primeiro, a gente se conectando com a filha, que isso já foi uma das estratégias iniciais do livro, né? Então, primeiro se conectar com ela, dizendo, ô filha, ai, não é legal, né? Quando alguém chama a gente de burra, eu também não gosto disso, vem cá, não, você não é, fica, vem cá. Então, a gente primeiro se conecta e depois a gente vai a gente já acessou o nosso filho, né? A gente vai fazer perguntas sobre como é que a outra pessoa se sente, né? Sobre por que será então que o Mark fez isso? O que será que deve ter acontecido, né, para o Mark para que ele de repente viesse e te chamasse desse jeito? E aí você entende que é diferente do, então o que foi que você fez? Eu não estou culpando, eu não estou criticando, não é isso. Eu estou convidando ela a pensar além. Filha, vem cá, então peraí, se ele te chamou de burra, o que será que está passando na cabeça dele? Por que ele de repente está pensando isso? E aí eu faço esse convite, né, à minha criança a ser mais empática, a tentar enxergar a situação de uma forma diferente, a tentar enxergar a visão do outro. E isso é muito legal, é muito positivo, né? A segunda forma, né, que a gente pode aí ajudar a desenvolver esse cérebro social é ouvir o que não está sendo dito, é instruir a nossa criança sobre comunicação não verbal. Bem, é parecido um pouquinho, né, com o que a gente falou primeiro, mas esse a gente vai um pouquinho além. A gente agora vai tentar enxergar, né, os sinais não verbais que o outro demonstra, para que a gente possa se conectar com o outro de uma forma melhor. É ouvir o que não está sendo dito. Às vezes a gente pode dizer assim, mas como é que eu vou ensinar isso para uma criança? É muito difícil, né? E elas não têm essa habilidade natural, não tem mesmo, né? Muitas vezes até eles são bem literais, né? Eles são mais concretos. Mas a gente pode começar, né, a ensinar isso de uma forma bem leve. Eu gosto de fazer aqui em casa assim, às vezes a gente sai, agora não está podendo sair, mas quando a gente podia sair, mas pode também fazer com filmes. A gente pega filmes, pega uma cena e dizer bem assim, o que você acha que ele está pensando? Por que você acha que ele está triste? Porque às vezes ela até. Ou o que você acha que ele está sentindo? Eu acho que ele está triste. Por que você acha que ele está triste? E a gente começar a ter uma leitura dos sinais não verbais, né, das pessoas. É bem legal também a gente estar ensinando isso a eles. E o terceiro ponto que ele traz é o reparar. Ensinar as crianças a acertarem as coisas depois de um conflito. Isso vai, gente, muito além do que apenas pedir desculpas. É o pedir desculpas e reparar um erro. Não é criticar o erro, não é punir a nossa criança pelo erro. É a partir do momento que ela errou, ou seja, ela fez alguma coisa que não foi legal, ela tratou mal alguém,
ou ela, enfim, ela teve um comportamento que a gente não achou interessante, além de pedir desculpas, o que é que a gente pode fazer com isso para que daí ela tenha um aprendizado? Então, às vezes é consertar alguma coisa que ela quebrou, às vezes é fazer uma cartinha de pedindo desculpas, às vezes é oferecer ajuda para alguma coisa, enfim, é o ir além disso, né? É o demonstrar essa empatia e sintonizar com o que o outro sentiu e tentar reparar esse erro, tá? Então, esses são os três, né, pontos que ele traz, e o que ele vem demonstrar é justamente isso, né, essa ideia de que ajudando e estimulando também esse cérebro social da nossa criança, a gente está fazendo com que todo esse cérebro ele se una, né? E a gente começa a trabalhar com essa criança, com o cérebro dela por inteiro, utilizando o hemisfério direito e esquerdo, utilizando o andar de baixo, o andar de cima, utilizando esse olhar para si, esse olhar para o outro. E aí eu integro tudo e a gente consegue ter um desenvolvimento mais assertivo, mais tranquilo, mais produtivo e mais gostoso para todo mundo aí que está vivendo com essa criança.